Olá, meus amores, bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai trazer a história da Emily, que foi uma compulsiva sexual e na história dela, na psicografia, ela vai contar a vida dela e o que aconteceu com ela quando ela desencarnou. Então, é uma história que exige mente aberta e que vocês precisam estar procurando entender com essa psicografia o que vocês podem melhorar na vida de vocês. Essa psicografia se encontra no livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Você encontra esse livro na Amazon para estar adquirindo. E para quem se encontra nesse momento, se sentindo sempre cansado, desanimado, está com pensamentos muito negativos, pensamentos de culpa, de medo, de escassez, pensamentos às vezes de atentar contra a própria vida, está se sentindo cada vez mais depressivo, triste, ansioso, está tendo crises de pânico, isso tudo é um sinal, sim, de que existe um desequilíbrio no seu campo energético. E o melhor jeito de a gente mudar a nossa vida aqui fora é trabalhar dentro, é trabalhar na nossa energia. Tudo começa conosco, dentro, internamente. O mundo aqui fora é o reflexo do nosso interno. Então, se as coisas estão muito pesadas, muito ruins na sua vida, brigas no relacionamento, problemas financeiros, tudo está travando, nada está dando certo, você está desempregado ou seu emprego você está sofrendo perseguições, é o reflexo da sua energia. Então você tem que cuidar da sua energia para que as coisas fora comecem a se alterar também. E muitas vezes na sua energia tem obsessão, tem inveja, tem mal olhado, tem trabalho feito, tem muita sobrecarga de energia negativa que você absorveu de outras pessoas. Então, tem que fazer esse cuidado com a sua energia. E o passo principal é fazer um tratamento de apometria para tirar toda essa nhaca do seu campo e poder equilibrar você. Então, se você se identificou com algum sintoma que eu apresentei aqui, clica no link que está aqui na legenda do vídeo ou no comentário fixado que você vai entrar em contato comigo lá no WhatsApp. A gente vai entender o seu caso, vou te explicar como tudo funciona e aí se você quiser fazer o tratamento, a gente vai acertar todos os detalhes. Agora, meus amores, vamos para o relato. Emily, início do relato. Sou uma viciada em sexo. Em termos mundanos, quando estava encarnada, era considerada devassa, para dizer o mínimo. Mas não era uma garota de programa. Nunca vendi meu corpo. Tudo era sobre prazer. Aliás, nem consigo compreender o motivo pelo qual fui lançada a esse antro de perdidos. Sou uma mulher de família, tive berço de alta estirpe, amigos de cultura inestimável. Papai era um descendente de família real e mamãe de família nobre. Nunca entendi a razão pela qual tantos chamamentos me eram feitos no tocante às minhas vontades. Elas são minhas, um assunto particular, íntimo, protegido pelas leis do meu país. Desde adolescente, adorava iniciar os meninos às práticas libidinosas. Gostava também de fazer o mesmo com as meninas. E daí? Por que o preconceito? Todos podem curtir o ato sexual livremente, sem quaisquer amarras, pois o mundo livre e democrático assim permite. Houve um problema. Casei-me. Nesse enlace surgiu aquilo que se chama fidelidade. Nem sei porquê, mas era real. Participei de um evento maravilhoso, pois meus pais patrocinaram um casamento impressionante, repleto de formosuras, guloseimas, bebidas, decorações, enfim, um castelo de fadas à minha disposição.
Meu noivo era um desses descendentes de famílias boas. Se eu o amava, do mesmo jeito que amava o ato libidinoso, nada mais, nada menos. Durante a festa de casamento, mantive relacionamento íntimo com meu primo e nem me dei conta de qualquer erro, afinal, estava em família. Esses tipos de relações não podem ser transformados em prisão ao ser humano. Não é simples? Contatos íntimos são notoriamente benéficos à saúde e eu sempre me vali disso para viver a minha vida. Quem dominou o que vem a ser traição? Quem a designou como falta ou pecado? Por quê? Não compreendo e não aceito. Nunca aceitei. Observo-me em zona enegrecida, volteada de parceiros sexuais, com os quais, infelizmente, não consigo finalizar o ato. Sempre norteei minha existência em patamar principal pelo ápice do prazer. Agora, vejo-me lançada num lamaçal de emoções e sentimentos nos quais há absoluta esterilidade. Vinculo-me intimamente a seres masculinos e femininos, mas não atinjo o ápice do prazer. Ao contrário, sinto-me presa sem ter o benefício. Paira o ódio em minha mente por me sentir manietada, coibida, impedida, sim, de ter prazeres carnais positivos. Alguns me alertaram que já não sou mais do plano material. Logo, não terei nunca mais esses prazeres. Como acatar esse propósito frio e insensível, visto que o ser humano nasceu para tal coisa? Não confio mais em nada. Vivo arredia, com ódio em meu coração. Sim, odeio quem quer que seja o responsável pela minha atual vivência. Nada fiz por merecer esse tratamento cruel, de ser privada dos prazeres carnais e arrastar-me de modo solitário pela escuridão. Não me conformo e nunca o farei. Emily era filha de nobres ingleses e foi mal orientada pelos pais. Em face da ausência de regras, distanciamento amoroso e imposição de limites, a sua prova era justamente vencer a ninfomania que, em vida passada, já a tinha levado a trágicas consequências. Obteve, porque assim pediu, a oportunidade de reencarnar em família ajustada para vencer esse desvio comportamental sério. Assim foi feito. Seus pais eram presentes, assim como os irmãos, mas cultivavam a frieza de costumes, delegando a serviçais o trabalho tão relevante de educar os filhos. Eis que sua jornada não poderia ser perfeita, pois a ninguém é dado o caminho ideal, livre de obstáculos. Para vencer etapas e progredir espiritualmente, reencarnar significa, por si só, reviver várias diatribes em relação à sua própria jornada. O estágio na crosta terrena não trouxe a Emily a superação aguardada e ela passou a existência insistindo no mesmo mal que a vitimou anteriormente. Seus pais têm culpa parcial nesse comportamento, visto que poderiam, com amor e proximidade, ter evitado vários momentos de queda da filha. Não cabe julgá-los, pois cada um haverá de quitar a sua dívida a seu modo. Emily é um caso de reencarnação sucessiva pelo mesmo mal, fracassada por completo. Ela não possui nível vibratório compatível com a vida em colônia espiritual, devendo expiar seus erros em regiões umbralinas para, depois,
ser acolhida como todos os espíritos errantes um dia o são. Habita atualmente um umbral nebuloso. Conclusão. Meus amores, nesse vídeo específico, a gente vê mais uma vez o problema da nossa sociedade nessa compulsão. Infelizmente, o ser humano continua num desequilíbrio profundo nessa área. Por quê? Porque realmente o ser humano vazio por dentro tem que procurar algo para se preencher, tem que procurar algo para ter um momento de felicidade. E isso vem através do ápice do prazer numa relação. É uma das maneiras mais fáceis de se conseguir isso. E o ser humano, na tentativa de preencher cada vez mais o buraco no peito, ele vai mais, e mais, até que existe por aí as diversas e uma coisas absurdas que a gente vê hoje. Um dos exemplos claros é os tipos de vídeos que são o maior conteúdo consumido no planeta. E eu não estou falando no Brasil, é no planeta. Esse tipo de conteúdo, que vocês sabem do que eu estou falando aqui, é o maior tipo de conteúdo consumido no nosso planeta. E esse tipo de apelo do corpo está em qualquer lugar, propaganda, nos vídeos na internet, todo mundo utiliza disso para chamar atenção. Por quê? Porque é o que está na mente deturpada do ser humano. E aí a gente vê casos como o da Emily. Só que é muito sofrido, porque chega lá no umbral e a pessoa fica nessa roda de gente que só está pensando nisso, tentando alcançar aquele ápice do prazer, só que não vai alcançar. Não vai, porque isso é uma coisa inerente do corpo físico, para a gente poder se reproduzir. E aí a pessoa viciada nessa sensação, alguns ficam no umbral. E aí, pessoas encarnadas que têm esse mesmo desequilíbrio, que pensam demais coisas eróticas, que fica na mente o tempo inteiro esse tipo de coisa, vai lá para o umbral quando desdobra à noite e fica nesse tipo de roda, e aí é consumido energeticamente por aqueles espíritos, espíritos iguais a Emily. E tem os espíritos que já saem do umbral, ficam vagando entre as pessoas, consumindo essa energia vital delas no momento principalmente da noite, quando a pessoa está dormindo e fica mais vulnerável. É por isso que muitas pessoas são consumidas de sonhos eróticos. É um dos ataques mais pesados que se existem de espíritos obsessores, que são os espíritos de íncubos e súcubos. Nada mais são do que gente como a gente, só que com esse problema, viciado nesse tipo de energia de prazer. E aí eles podem assumir diversas formas que agradam a pessoa com quem ele está tentando sugar a energia vital, para ter até mesmo um tipo de relação com essas pessoas. Eu sei que é meio pesado, mas é bom a gente ter esse choque de realidade para a gente começar a pensar no que nós estamos fazendo e tentando melhorar. Eu sei, é um vício muito comum hoje em dia. É, infelizmente, mas aí é você. Você não precisa ser igual a todo mundo. Não era isso que a nossa mãe sempre falava pra gente? Que a gente não é igual a todo mundo? Então, não ser igual a todo mundo é uma coisa boa. Por quê? Porque você sai do meio dessa manada. E se você identifica que você tem um problema aí nessa área, vai procurar entender o que você pode fazer para melhorar isso. Tratamentos energéticos, estudar sobre compulsão, parar de achar que consumir esse tipo de conteúdo na internet é normal. É possível sim se equilibrar nessa área, mas é preciso um esforço interno. E aí que eu te pergunto, você está disposto a fazer esse esforço interno? Porque sim, tem como,
Mas vai ser necessário um esforço, vai ser necessário alguns sacrifícios, vai ser necessário algum esforço, vai ser necessário algum sacrifício e algumas concessões. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para fazer outras que vão te ajudar na sua caminhada. Ajudar verdadeiramente você a utilizar essa energia do jeito certo, ao invés de ficar gastando e perdendo energia vital com libertinagem por aí. Tudo na nossa vida tem que ser equilibrado. E o principal ponto aqui desse tipo de relação íntima que a gente está falando é o amor. O amor é o que traz o divino para essa prática íntima. É o amor. Se não tem amor, se você faz só por fazer, de qualquer jeito, porque literalmente você achou uma pessoa bonita, atraente, mas você não ama, você não tem sentimento nenhum, você está simplesmente só pensando naquilo, só pensando em atingir aquele ápice e depois tem nada com nada, não liga, não faz nada com a pessoa, você não está fazendo um bom uso dessa energia. Ah, Gabi, então se eu conhecer uma pessoa, eu não posso me relacionar com ela se for uma pessoa legal? Pode, mas é aí que você tem que avaliar. Avalia qual a sua intenção de fato. Será que você pretende construir um algo a mais com aquela pessoa? Será que aquela pessoa tem as qualidades que você quer para um relacionamento? Seja um relacionamento duradouro ou um momento junto ali, alguma situação que está acontecendo naquela pessoa. É uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que está ali entendendo, compreendendo você, o que que essa pessoa faz, o que que essa pessoa deixa de fazer. Por quê? É energia. Energia. Por que que muitas pessoas saem um trapo, fica desgastada depois de uma relação? Passa até mesmo dias se sentindo sem energia. Porque é tudo questão de campo energético. Você se relacionou, que fala coisas ruins o dia inteiro, reclama, briga, discute, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que não tá nem aí com a espiritualidade dela, que tá buscando vícios, que tá se entupindo de coisas que estão prejudicando o corpo físico dela e naturalmente o corpo energético. Que você acha que você vai atrair para você energeticamente? Toda essa bomba. Porque quando nós estamos nesse tipo de relação, existe uma troca energética muito intensa, a maior possível. E aí você fica com a energia daquela outra pessoa em você, mais ou menos em uns 6 meses é a estimativa aqui chutando por alto. Então você vai ficar com essa nhaca toda da outra pessoa por 6 meses. Aí você vai lá, você se relaciona com outro. Você vai trazer aquela nhaca toda da outra pessoa para você também. O teu campo energético fica uma bagunça. Uma bagunça. E aí você não sabe porque do nada você começa a ficar agressivo, estressado demais, depressivo, triste, chorando, ansioso demais e aumenta o tipo de energia, de pensamentos e de impulsos nessa área, porque provavelmente você atraiu algum espírito obsessor de íncube e súcubo também. Não são todas as pessoas aqui, eu não estou generalizando, mas muitas pessoas têm desequilíbrio nessa área. E naturalmente, se você está fazendo esse tipo de relação só por fazer, sem ter um sentimento, sem ter um amor, sem escolher as pessoas certas para você se relacionar, tem muita probabilidade de você atrair esse tipo de situação. Então, é uma área delicada, é uma área que eu sei que vai pegar nas crenças de muitas pessoas, que eu sei que vai pegar nos hábitos de muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, e tá tudo bem. Jesus não agradou todo mundo, não sou eu que estou aqui para agradar todo mundo. Mas são coisas que é necessárias a gente falar. Você tem que procurar um jeito de utilizar a sua energia sexual para canalizar ela de outra maneira.
Isso ajuda você a controlar esses impulsos. E o que você vai fazer para canalizar essa energia? Atividades físicas? Você vai procurar fazer yoga? A Kundalini Yoga é uma yoga específica para trabalhar essa energia, onde você movimenta o seu corpo e faz práticas que vão movimentar essa energia. A meditação, respiração, técnicas de respiração. Você vai estudar sobre Tantra, mas Tantra no sentido espiritual, tá? Não é bagunça aqui não, é sempre no sentido espiritual. Se você quer resolver essa área, tem como. Vai fazer terapias, vai fazer tratamentos energéticos. Tem para mulheres terapias uterinas, para homens você pode fazer mesas radiônicas. Como eu falei, vai procurar trabalhar essa energia numa yoga, numa questão postural, para você conseguir adquirir consciência também, vai buscar conhecimento. Porque quando a gente adquire consciência, a gente começa a controlar os impulsos do nosso corpo. Para quê? Para a gente conseguir evoluir nessa área e não ser uma Emily da vida quando desencarnar, que vai parar lá no umbral numa situação como essa, tá? Então, use essa psicografia para você se avaliar como que tá a sua vida nessa área. Será que tem como você melhorar? Será que você não tem um parceiro que muitas vezes numa conversa, entendendo que o outro precisa, como que o outro está nessa área, buscando juntos resolver problemas nessa área, às vezes com terapia de casal, enfim. Não é possível? Não é melhor do que ficar consumindo conteúdos, do que ficar deturpando a sua mente e atraindo espíritos que podem cada vez mais trazer desequilíbrio para você nessa área? Sempre tem um jeito. Quando nós queremos resolver alguma coisa, a gente encontra um jeito. Todo ser humano tem as possibilidades de resolver os seus problemas internos, mas para isso a gente precisa se esforçar. Então, espero de coração que essa psicografia tenha feito você refletir. Como eu falei, tratamentos energéticos ajudam demais a trabalhar nessa área. Eu já tive diversos clientes, homens e mulheres, que resolveram muito as suas compulsões nessa área com tratamentos de apometria, com mesas radiônicas. Então, se você se encontra num problema no seu relacionamento, se encontra num momento de dificuldade interna, está trabalhando com compulsões, quer vencer essas compulsões, me chama pelo link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, que você vai entrar em contato comigo no WhatsApp, a gente vai entender o que está acontecendo com você e eu vou te explicar como funciona o tratamento de apometria e como ele pode te ajudar. Então, meus amores, se você quer fazer essa mudança, comece tomando uma atitude. E esse primeiro passo pode ser entrar em contato comigo. Um beijo e espero vocês no próximo vídeo.